Sabe aquele arrepio, aquele salto para trás que a gente dá sem nem pensar? Poucas coisas no mundo provocam uma reação tão forte, tão universal, quanto dar de cara com uma barata. Mas por quê? O que é que essa criaturinha tem que mexe tanto com a gente? A resposta, olha, tá na ciência. E numa história que é muito, mas muito antiga mesmo. Porque não é só um incômodo, né? É uma coisa que vem de dentro, é visceral. E para a gente entender de onde vem essa reação toda, a gente vai precisar olhar um pouco para trás, na verdade, bem para trás. E também para dentro da nossa própria cabeça. E que baita passada, hein? Pensa só nisso aqui. As baratas já estavam por aí há mais de 320 milhões de anos. Elas viram os dinossauros nascerem e depois desaparecerem. Elas são, sem brincadeira, umas das maiores sobreviventes do nosso planeta. E não, a gente não está falando de um bicho só. Existem mais de 5.000 espécies diferentes de baratas espalhadas pelo mundo. Mas tem uma boa notícia. Só uma pequena parte delas, tipo 1%, é que resolveu que morar com a gente era uma boa ideia. São as que a gente chama de baratas urbanas. A gente sempre ouve falar que elas são praticamente indestrutíveis, né? E, em parte, isso é verdade. Elas aguentam níveis de radiação altíssimos, até 20.000 Reds. Agora, vamos quebrar um mito. Elas não sobreviveriam a uma bomba nuclear tipo a de Hiroshima. A radiação ali foi, nossa, muito, mas muito maior. E aquela hora do pânico total, quando a barata parece que vai voar direto na nossa cara? Então, a ciência explica isso. Na verdade, elas não são boas voadoras, elas planam. Quando se sentem em perigo, elas simplesmente abrem as asas e se jogam no ar num voo meio caótico, sabe? Totalmente descontrolado, para fugir. É por isso que parece um ataque doido e imprevisível. Ok, então a gente já viu que elas são antigas, resistentes e até umas planadoras bem ruins. Mas nada disso explica o nojo, sabe? A repulsa que a gente sente. Para entender isso, a gente precisa cavar um pouco mais fundo lá nas nossas raízes evolutivas. A grande chave para entender tudo isso é um conceito chamado nojo de patógenos. Pensa nele como uma espécie de sistema imunológico do comportamento. É um alarme super antigo que o nosso corpo desenvolveu para a gente evitar coisas que podem nos deixar doentes antes mesmo de encostar nelas. É o nosso cérebro primitivo gritando: fica longe, isso aí pode dar ruim. E aqui tem uma diferença que é crucial. O medo é a nossa resposta para um perigo imediato, tipo um leão vindo na nossa direção. Já o nojo é a nossa resposta para uma doença em potencial. Um protege a gente da violência, o outro da contaminação. Tem uma frase ótima do psiquiatra Márcio Berneck que resume isso perfeitamente. O medo e o nojo são duas faces da mesma moeda. São dois instintos de sobrevivência que caminham lado a lado para nos manter seguros. Mas e quando essa repulsa natural passa dos limites? Para algumas pessoas, esse nojo e esse medo se transformam numa coisa muito maior. Algo que paralisa e que realmente atrapalha a vida. O nome clínico para isso é catsaridafobia. E não é frescura, é um transtorno de ansiedade real. O medo de baratas é tão intenso, tão desproporcional, que chega a interferir no dia a dia. Tem gente que deixa de entrar num cômodo da própria casa ou que perde o sono por causa disso. E a ciência hoje consegue provar que isso não é coisa da cabeça. Usando a neuroimagem, os cientistas conseguem ver exatamente o que acontece no cérebro de uma pessoa durante uma crise de fobia. Não é imaginação, é biologia pura acontecendo ali. E olha só que loucura o que acontece. Quando alguém com essa fobia vê uma barata, duas áreas do cérebro disparam na hora. A amígdala, que é o nosso centro do medo, e o córtex insular, que é o centro do nojo. O cérebro entra em estado de alerta máximo. É uma reação biológica, super real. Certo, a reação no cérebro é real. Mas a pergunta que fica é: esse nosso instinto todo tá certo? O perigo existe de verdade ou é só histeria coletiva? Vamos separar os fatos aqui. E aqui está o ponto principal. As baratas são o que a gente chama de vetores mecânicos. O que isso quer dizer? Que elas não precisam picar a gente para transmitir doenças. Elas simplesmente passeiam por lugares nojentos, tipo esgoto, lixo, e aí as patas e o corpo delas ficam cheios de germes. Depois, elas entram na nossa casa e andam pela nossa comida, pelas nossas coisas. E a lista do que elas podem carregar é bem séria, viu? Desde bactérias que causam salmonelose e febre tifoide, até vírus como o hepatite A. E não para por aí. O rastro que elas deixam, a poeira das fezes e do corpo delas, tem alérgenos que podem provocar ou piorar muito as crises de asma e rinite. Então, sim, o perigo é real. Mas depois de tudo isso vem a parte boa.
A gente não precisa mais lutar contra esse medo tão antigo só com o chinelo na mão. A ciência moderna está trazendo umas soluções bem interessantes para a gente confrontar essa criatura. Para quem tem um medo que realmente paralisa e atrapalha a vida, a tecnologia de hoje oferece terapias super inovadoras. São jeitos de enfrentar o medo de uma forma segura, controlada e muito eficaz. O tratamento para fobias evoluiu demais. Começa com a terapia cognitivo-comportamental, que muita gente já conhece. Mas hoje a coisa vai muito além. Já existe tratamento com exposição em realidade virtual para um confronto seguro e até com realidade aumentada usando o próprio celular. E o mais novo são as terapias digitais que usam inteligência artificial. É a tecnologia ajudando a gente a reprogramar o nosso cérebro. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. De um lado, a gente tem um instinto de sobrevivência que foi programado por milhões de anos. E do outro, a gente tem a ciência e a tecnologia mais avançadas que já criamos. Nesse confronto entre o nosso cérebro primitivo e o nosso conhecimento de hoje, quem será que leva melhor?